Boa noite, pessoal. Finalmente aqui voltando com o nosso fechamento semanal, né? A gente que ficou desde meio de dezembro aí sem fazer por conta da agenda bastante complicada de final de ano, preparando aí para 2023. E agora estamos de volta. Vamos tentar aí fazer toda sexta, né? Conforme a agenda permite. Então vou tentar fazer um mega resumo aqui de tudo e também, claro, falar da nossa semana e o que a gente está esperando aí para a próxima, né? Então, assim, essa semana foi uma semana levemente negativa para os mercados, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? E aí a gente pega esse começo de ano, deu uma descolada, o mercado americano do mercado brasileiro, né? Lá fora teve uma retomada um pouco mais forte, principalmente por conta dos índices de inflação, que estão realmente agora convergindo para baixo. E aqui no Brasil a gente acabou descolando negativamente, justamente aí por uma falta de previsibilidade aqui do governo atual, acho que muito ruído, né? Muito mais até do que uma sinalização propriamente, aí deixando o mercado bastante inquieto, bastante volátil, tanto na bolsa quanto no câmbio, né? Falando da questão cambial, já entrando nela, o dólar aí que chegou a bater 4,98, chegou a, na verdade, 5,40, depois foi para 4,98, agora 5,20 novamente, bastante volatilidade. Existem dois aspectos, né, para a gente avaliar o câmbio. O primeiro é o cenário macro internacional e depois a gente vem para a questão interna, né? Na questão da moeda, quando a gente compara o real, principalmente com as principais pares aí emergentes, a gente é realmente uma das piores moedas. Preciso até retomar aqui para ver se é a pior, mas está lá, tá lá no final realmente entre as piores, e muito por conta de uma questão interna, né? Se a gente olhar o cenário internacional, é muito favorável para a queda das principais moedas. A gente pega o dólar comparado a países envolvidos, o DXY e também a emergentes, o dólar vem caindo, né? Então vem favorecendo o fortalecimento do real, só que não está acontecendo por conta dos ruídos que eu acabei de falar internamente, né? O governo brigando com a questão do Banco Central, não deixando muito claro a questão de responsabilidade fiscal, e fica essa dúvida muito grande para onde a gente vai. Então, em resumo, se o governo, né, botar o ziperzinho aí, a coisa tende a andar, o dólar que poderia estar facilmente aí na casa dos 4,70, 4,80, e também a bolsa está muito mais favorável porque está realmente bastante barato, né? Então, quando a gente entra aqui na parte internacional, principalmente dar uma resumida dos earnings corporativos, o que vem acontecendo, né? Basicamente, o que a gente viu no ano passado, né? O pior ano aí da história aqui para hedge funds, né? Para alguns cases de tecnologia, principalmente small e mid caps, o pior ano aí desde 2000, né? Então, nós estamos falando de 22 anos, que acaba gerando uma oportunidade muito grande. Por quê? E se você analisar o micro, existe muita oportunidade de empresa que vem gerando caixa, que vem crescendo, né? Vem fazendo um bom trabalho, mas que obviamente acabou apanhando com todas no ano passado. Então, começa a favorecer uma entrada, um fluxo maior para essas empresas de tecnologia. Então, o mercado já vinha precificando isso tudo de forma muito negativa, a questão do impacto da alta de juros, a questão do impacto da alta inflação, e estava aguardando agora, ainda continua um pouco, né, apesar de ter saído os principais resultados lá fora, a questão do earnings para ver se a gente teria uma retomada, uma normalização dos mercados lá nos Estados Unidos, né? Em sua maioria, os earnings estão vindo realmente um pouco melhor do que o mercado esperou, até porque boa parte das empresas vem demitindo, né? Então, dito isso, a gente acredita que possa sim ter uma normalização, apesar de não dar para cravar, né? O mercado está ainda bastante incerto, tá? Então, assim, pegando alguns resultados interessantes, né? A Tesla, né, vem com um resultado muito, muito forte, bem acima do que o mercado esperava, né? E a Tesla é legal que ele dá um exemplo aí da ineficiência de curto prazo do mercado, né? A Tesla que caiu fortemente em dezembro, a gente montou uma posição relevante de Tesla em dezembro, é mais ou menos hoje 8% do fundo, e desde a mínima de dezembro já está subindo mais de 100%, né? Por quê? Justamente porque o mercado precificou a questão do Elon Musk no Twitter, né? E a questão da China, que ficou paralisada as fábricas, lá que o resultado poderia ser pior, e realmente veio muito melhor, principalmente o guidance aí, que prevê uma entrega acima de 2 milhões de veículos esse ano, bastante positivo aqui pra gente, né? A Disney também colocou uma reestruturação bem forte, a gente não tem Disney no fundo, mas tem aqui no radar, também bastante interessante, e o resultado do Parks and Entertainment completamente aí cheio, o movimento lá nos Estados Unidos, principalmente aí com toda essa passagem da pandemia, tá? E o último destaque aqui que eu queria deixar claro na questão dos resultados corporativos é a questão dos layoffs, né? A boa parte das empresas lá nos Estados Unidos
já se preparando para um ano que pode ter uma recessão mais profunda ou não. Aparentemente não devemos ter uma recessão tão profunda. As empresas já estão se preparando para esse cenário, tá? Então, isso favorece um pouco o segurar a margem nesse período aí, claro, de menores vendas e menores resultados no top line, né? E, pô, falando de cripto aqui, cripto deu uma bela recuperada também em janeiro, né? Seguindo um pouco aí, que a gente vem falando ao longo do tempo, como está muito correlacionado, principalmente com o mercado de tecnologia. Então, teve essa retomada, o Bitcoin aqui, que agora está na casa dos 21.700, né? Já chegou a bater 16 mil em dezembro, né? A gente tem uma posição boa também, aproveitando. A gente ainda vê com muito bons olhos, principalmente porque passou boa parte da quebradeira, com FTX, com todo aquele contágio de realmente muita especulação e até muita fraude, tá? Então, assim, como eu falei, né, foi um mês muito, muito forte aqui pra gente do Pascal, a gente chegou a subir mais de 15% em janeiro, é óbvio que isso não é uma tendência para ter esse tipo de resultado todo mês, mas a gente está muito otimista quando a gente olha para 2023, apesar de poder ter um pouquinho de solavanco no meio do caminho, e também para os próximos anos com os cases que a gente tem, tá? Então, destaque positivo aqui para a semana, né? A gente tem Tesla, que subiu 6%, a 3R aí subiu mais de 4% também, bem interessante, não só o case de petróleo, mas também o case aqui de entregas e execução por parte da empresa. Microsoft subindo 3% também, acho que tudo que vem sendo feito aí, um resultado que não foi ruim, também não foi muito bom, foi em linha, mas a gente espera para os próximos trimestres aí um resultado melhor, né? Principalmente falando a partir do segundo semestre, né? Na ponta negativa, a gente tem a XP, acho que muito ligado aqui à questão de financials aqui no Brasil. Trade Desk, né, que estava subindo forte na semana anterior, então tem uma certa correção na questão de ads, que é o 7%, e também o Ethereum, aí, principalmente com a correção de ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, na parte de cripto, tá? Então, para concluir aqui a nossa análise, o que a gente espera olhando para frente, né? Tem uma coisa muito interessante, a gente está vendo que os layoffs, principalmente nas empresas de tecnologia, vai ser muito favorável para o resultado, para o balanço das empresas a partir do segundo semestre, né? A gente acredita que essas companhias possam vir com um resultado recorde, o que deve favorecer bastante a gente aqui, independente da gente ter uma recessão um pouco mais profunda ou não, porque boa parte disso já está no preço, então a gente continua bastante otimista, né? Olhando para o Brasil, a gente tem uma pequena posição, né? Está muito, muito barato, principalmente olhando o micro aqui, alguns cases, mas é o que a gente vem falando, né? Enquanto continuar esse ruído, acho que fica um pouco difícil para a gente ter um fluxo comprador um pouco maior, né? Até por conta desse ruído, a taxa de juros futuro aumenta e todo mundo aí fica sentado realmente aí no rentismo, na renda fixa, tá? E falando nisso, né? Acho que aquela famosa diversificação que a gente vem falando, né? A alocação, a gente mantém com o mesmo balanceamento aí do final do ano para aproveitar essa recuperação aí que deve vir, certo? E para concluir, eu, como bom palmeirense, queria dar saudações, em primeiro lugar aqui para o Flamengo, por ser nosso vice novamente, e também depois para o nosso querido Al Hilal, que continuou, estendeu a nossa felicidade no futebol. Um abraço, pessoal!